Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um tempo de devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. É uma bênção poder estar com vocês, nesse primeiro devocional do ano, celebrando a palavra de Deus, aprendendo com aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através da sua palavra. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 30 ao 32. Vamos ler juntos. O texto diz assim: Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amados, esse texto é um texto que nos faz pensar muito sobre a questão de influências, né? É uma parábola que tenta fazer aí uma menção sobre como é que é o reino de Deus, como é que funciona o reino de Deus. E ele assemelha aí o reino de Deus a um grão de mostarda. E ele fala sobre o grão de mostarda porque o grão de mostarda é uma semente muito pequena, né? Talvez não seja a menor de todas, mas é a menor dentre aquelas que o povo, né, os judeus, eles plantavam ali em Israel. Então, para eles era uma referência daquilo que realmente é pequeno. E quando o texto aborda essa questão, né, sobre o quanto o grão de mostarda é pequeno, mas quando semeado, né, ele pode se tornar algo grande, ele pode se expandir, ele pode crescer, ele fala sobre o reino de Deus exatamente nessa perspectiva. O reino de Deus é algo que pode ser assemelhado aí ao grão de mostarda. É algo que pode ser semeado como algo pequeno no primeiro momento, mas que pode crescer, que pode se expandir e que pode se alastrar de modo a alcançar uma série de outros espaços, de pessoas. E isso é muito importante para nos ajudar a pensar sobre influência, né? E nesse devocional eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso. O quanto eu e você, enquanto povo de Deus, enquanto pessoas que conhecem a Jesus, nós temos influenciado as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos influenciado os espaços, né? Os lugares onde nós temos estado. Isso é algo muito importante. E quando nós falamos de influência, nós estamos falando não apenas daquilo que se fala, mas da maneira como nós nos conduzimos. E isso é muito importante, amados, porque muitas vezes nós somos capazes de ter um texto muito eloquente, né? Nós somos capazes de falar muito bem de Jesus, mas às vezes esquecemos que o nosso testemunho ele é muito precioso para pregar sobre o reino de Deus. Às vezes aquilo que nós falamos está em discordância com aquilo que nós fazemos. E isso é algo muito prejudicial, é algo que complica muito as coisas nesse processo aí de semeadura. Nós precisamos lembrar que nós precisamos ter uma coerência entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. É claro que nós falhamos e eu não quero dizer para vocês que nós não vamos falhar de jeito nenhum. É claro que mesmo quando nós conhecemos a Jesus, quando caminhamos com Jesus, em algum momento nós podemos falhar sim, e podemos falhar com as pessoas, podemos falhar dentro de determinadas situações, mas a questão é como eu me conduzo, inclusive quando eu falho com as pessoas. Será que existe uma disponibilidade, por exemplo, no meu coração para perdoar, para pedir perdão, para exercer conserto, ou seja, para resolver pendências, né? Isso é muito importante, porque às vezes, e eu já ouvi isso de cristãos, cristãos que se posicionam assim: ah, mas eu não perdoo, né? Ah, mas tem determinadas coisas que eu não passo por cima. E assim, a palavra de Deus ela é muito clara a respeito do perdão. O perdão não é algo que eu posso incorporar a minha vida ou eu posso deixar de lado. É algo que a vida cristã ela coloca como um fundamento. Né? O próprio Jesus coloca isso lá no Sermão da Montanha, quando ele faz a sua oração, né? E ele coloca exatamente esse ponto, né? Nós seremos perdoados conforme perdoamos. Então, à medida como nós perdoamos, isso é muito importante. Se o perdão é algo que está no nosso coração ou não, se nós temos essa capacidade em Deus, né, de liberar as pessoas, ou mesmo de ir lá e pedir perdão, de resolver as coisas. E a nossa conduta diante da vida, ela vai deixar muito claro quem realmente nós somos em Deus.
E é sobre isso que eu quero meditar um pouquinho com vocês hoje. Porque muitas vezes nós ganhamos as pessoas com as nossas palavras, mas perdemos as pessoas com as nossas atitudes. Porque quando as pessoas que não conhecem a Jesus, elas confrontam o que nós falamos com o que nós fazemos, elas realmente percebem se nós servimos a Cristo ou não. Elas começam a perceber, opa, tem uma concordância ou tem uma discordância entre essas duas coisas. E isso é muito importante, amados, porque nós precisamos ser pessoas que influenciam. Nós precisamos estar nos lugares e influenciar as pessoas a conhecer a Jesus. E muitas vezes as pessoas vão olhar muito mais para a maneira como vivemos do que simplesmente para a maneira como falamos. Às vezes o nosso discurso pode ser muito bonito, pode ser muito interessante, pode ser muito bem organizado, mas muitas vezes em pequenos gestos a minha vida dá mau testemunho da palavra de Deus. De repente a minha vida testemunha algo que é completamente discrepante com aquilo que a palavra de Deus prega. E eu falei do perdão porque é um dos fundamentos da vida cristã, mas que muitos cristãos colocam como se fosse simplesmente um acessório. É algo que eu posso colocar na minha vida se eu quiser, né? Mas também se eu não conseguir, também tá tudo bem, não tem problema nenhum. E lembre disso, o perdão, assim como uma série de outros fundamentos da vida cristã, eles não são acessórios, né? Acessório é aquilo que eu posso colocar e tirar sem perder a essência. O perdão não, o perdão é um fundamento, é algo que se nós tirarmos da vida cristã, isso altera completamente a perspectiva que nós temos aí da vida. Então isso é muito importante. Então é algo essencial, é algo fundamental. Então quando nós falamos sobre isso, sobre essa capacidade de influenciar pessoas, isso é muito importante estar claro para nós. A nossa vida influencia as pessoas. Às vezes, aquilo que nós falamos, muitas vezes não fica no coração, mas muitas vezes uma atitude que nós temos diante das pessoas, principalmente daquelas que não conhecem a Jesus, muitas vezes marca o coração dessas pessoas. E elas muitas vezes não entendem, nossa, mas por que essa pessoa agiu assim? Né? Por exemplo, como é que você reage diante de uma injustiça? Você reage com injustiça, ou seja, gerando mais injustiça ainda, ou você reage confiando no Deus de justiça? Você reage entendendo que você não consegue colocar as coisas em ordem no lugar, mas você consegue entregar para Deus, confiar em Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele pode dispor todas as coisas da melhor forma, que Ele pode trazer a justiça que eu e você não podemos, né? Porque a nossa justiça humana ela é falha, ela é pessoal, ela é parcial. A justiça de Deus sim é plena e perfeita. Então, como é que nós reagimos diante de situações como essa? É muitas vezes esse nosso posicionamento cristão, né? E eu não estou falando simplesmente do que falamos, mas de como agimos diante das situações, que realmente demonstram para as pessoas e deixam muito claro que nós somos diferentes, que nós realmente pertencemos a Deus, que nós realmente pertencemos ao Senhor, que nós entregamos as nossas vidas, o governo de Deus está sobre a nossa vida, inclusive porque Deus nos move de outra forma, porque a nossa conduta é diferente. Então lembre disso. Aquilo que nós falamos precisa ser coerente com aquilo que nós vivemos. Se existe áreas em que tem discrepância entre isso, é importante que nós busquemos em Deus esse ajuste. É claro que tem falhas, como eu falei para vocês, é claro que em algum momento nós podemos falhar com uma pessoa, mas a questão é que nós não seremos infalíveis, porque a natureza humana, amados, ela é falível. Né? Mas em Deus nós podemos encontrar recursos para lidar com essas situações. Né? Então aí o Senhor colocou, por exemplo, o perdão, que é uma ferramenta fundamental do ponto de vista de relacionamento. Né? Isso é algo importantíssimo, é algo que nos liberta, é algo que nos cura, mas o que muitas vezes nós fazemos? Somos cristãos, mas não perdoamos, somos cristãos, mas não pedimos perdão. E onde é que pode haver cristianismo sem haver perdão? Então eu estou trazendo aí o perdão para ilustrar algo muito importante. Então nós precisamos guardar os fundamentos da vida cristã e precisamos expressar isso na nossa conduta. Eu sei que isso não é fácil, amados, porque muitas vezes nós queremos reagir, né, da nossa maneira, nós queremos responder à nossa maneira, mas lembre disso, lembre que nós precisamos ser pessoas que vão impactar
impactar pessoas. E vão impactar pessoas simplesmente porque nós agimos de maneira diferente, porque existe algo no nosso coração, existe a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus habita a minha vida e é Ele quem governa, não sou eu. Eu não ajo simplesmente da maneira que eu acho que deveria ser, mas eu ajo orientado pelo Espírito Santo de Deus, eu ajo orientado pela palavra de Deus, guiado pelo Espírito. Então é uma condução de vida diferente. Então isso é muito importante. E é exatamente essa conduta de vida diferente que vai nos auxiliar nesse processo aqui que o texto está deixando claro para nós. Em semear, às vezes, uma influência pequena na vida das pessoas. Às vezes tem pessoas com quem você convive diariamente e tem oportunidade de semear a palavra de Deus na vida delas de várias formas, às vezes falando, agindo numa situação, em outra, mas tem pessoas que você vai cruzar pontualmente, que às vezes uma atitude sua pode ser essa semente aí, pode ser esse grão de mostarda, bem pequenininho, que vai ser semeado no coração dessa pessoa e que vai tomar uma proporção que você nem imagina, porque aí a obra é do Senhor. O nosso trabalho é semear, mas é o Senhor quem faz toda a obra, quem faz com que essa semente aí, que é um grão de mostarda, germine, com que ela floresça, com que ela dê frutos, com que a palavra de Deus ela possa ir crescendo no coração das pessoas e possa tomar realmente essa proporção que não só alcance o coração das pessoas que estão ao nosso redor, mas que vão também influenciando outras pessoas, né? Então, lembra disso, muitas vezes nós vamos impactar pessoas de maneira pontual, mas essa influência, essa semente muito pequena que às vezes nós semeamos, ela pode se tornar uma influência poderosa da palavra de Deus na vida dessas pessoas. E lembra disso, não é simplesmente falando, mas é buscando a cada dia em Deus ter uma vida de coerência, ter uma vida que se ajusta, que se alinha. Amados, lembrem disso, nós precisamos disso e nós só conseguiremos esse ajuste com o auxílio do Senhor, com o Senhor nos ensinando, né, a amar, a perdoar, né, a conversar, a dialogar, a nos submeter à palavra de Deus, porque definitivamente existem situações que para nós são muito difíceis e nós temos dificuldade em lidar. Eu já ouvi de algumas pessoas dizerem para mim, olha, eu não consigo perdoar, né? E eu sempre digo para essas pessoas, busque em Deus, porque o Senhor ele pode trabalhar no seu coração a fim de que você consiga, de fato, liberar essa pessoa ou ir até alguém e pedir perdão. Então, essa é uma operação de Deus, mas o teu coração precisa estar disponível para esse mover do Senhor. Então, lembra disso, queridos. O nosso coração precisa estar disponível a se ajustar, a ter uma vida que fala da palavra de Deus, não simplesmente com as nossas palavras, mas sobretudo com as nossas atitudes. Uma vida que canta, que proclama a Deus com os princípios da palavra, orientado pelos fundamentos da palavra de Deus, pelas verdades do Evangelho. Eu sei que esse é um processo diário. Nós não vencemos todas as coisas, nós precisamos a cada dia nos alinhar, nos ajustar, nos moldar a cada dia a palavra de Deus. Mas se você não tem feito esse processo aí, inicie isso. Lembre, a sua vida pode influenciar outras vidas. A maneira como você se conduz pode influenciar diversas outras pessoas. Pode plantar essa sementezinha no coração de outras pessoas, esse grão de mostarda que vai crescer, que vai tomar conta do coração de algumas pessoas e que vai frutificar, que vai alcançar uma série de outras pessoas através da palavra, porque a palavra de Deus é que é poderosa, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é semear a palavra. Então, semeie a palavra de Deus com o que você fala, com o que você vive, que as nossas vidas a cada dia possam proclamar a grandeza de Deus, a soberania do Pai. Que Deus os abençoe, que o Senhor gere isso no coração de vocês e a cada dia que nós possamos caminhar em graça e sabedoria de Deus. Deus os abençoe e até mais.